Glória a Deus. Então, vamos lá. O nosso estudo de hoje é baseado nisso aqui, sobre frutificação. Deixa eu até pegar minhas canetas aqui. Esse estudo, ele é de uma revista do pastor Marcos Ferreira, mas quem deu essa terceira lição foi o pastor Enoque Caló. Pastor Enoque Caló, ele é graduado em administração financeira pela MBA em Controladoria e Finanças pela Unixul, São Paulo, e Gestão em Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Cursou o Seminário Teológico do IBBC, consultor financeiro desde 94, escritor de diversos livros, como Educação Financeira, que é um livro que eu trago comigo aqui, que eu estava estudando esses dias agora, está aqui na minha bolsa, e artigos da revista Ultimato, atualmente serve a Deus na Igreja do Brasil para Cristo do bairro do Jacuí. Esse é o terceiro dia do nosso estudo sobre frutificação, e vamos usar como base Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, que diz: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então tem um sentido todo especial nessa palavra. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho. Podemos traduzir assim: melhor uma mão cheia e você poder descansar do que você ter as duas mãos cheias e ter aflição de espírito. E é esta a base que nós vamos usar para o nosso estudo de hoje. Então vamos lá, próxima tela. Frutificar é saber usar os dons ou habilidades através do equilíbrio. Lembra dessa canção lá dos anos 80? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então, o pastor faz alusão a esse louvor, não é do seu tempo não, né, Jean? Mas é um louvor abençoado, né? Ele diz assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti, porque é meu, diz o Senhor, é meu, somente meu todo o trabalho, e o trabalho de você é descansar em mim. E isso é algo assim muito interessante, porque dentro da palavra do Senhor a gente já vê isso. Lá no livro de Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas, mas o último dia da criação, o sexto dia, foi o dia que Deus separou, que Deus reservou para criar o homem. Quando Deus termina de criar o homem, o que é que Deus faz no sétimo dia? Descansa. Você imagina, eu sempre falo sobre isso, o homem, ele está ali, acabou de nascer, e essa é uma questão assim, que nós gastaremos tempo para falar, né? Quanto tempo levou esse um dia de Deus, né? Um dia para Deus é como 1000 anos como a noite de ontem que passou. É um tempo de Deus ali, né? Um tempo de Deus nasceu o homem. E depois que nasce o homem fala: e agora? O que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos descansar. A primeira coisa que Deus estava ensinando para o homem é sobre descansar. E é isso que o pastor está querendo passar aqui no nosso estudo. A frutificação financeira não é sinônimo de uma vida de trabalho exaustivo, enfadonho, à procura de obter o máximo de recursos possíveis. O frenesi do possuir me levará a trabalhar cada vez mais. Nossa procura pode ser baseada na seguinte proposta: onde está o dinheiro? Qual é o próximo modelo que me permitirá ganhar centenas ou milhares de reais? Tenho que conquistar, o tempo está passando muito rápido e ainda não tenho aquilo que eu planejei para a minha vida. Então a maioria das pessoas tem essa visão, tem esse projeto, esse pensamento. Frutificar é saber usar os dons ou habilidades através do equilíbrio. E sempre quando a gente fala sobre equilíbrio financeiro, a gente sempre usa a questão do garçom. Eu, como desenhista, vocês sabem que eu sou um ótimo matemático, né? Então, mas vamos lá. O garçom, ele sai lá com aquela bandejinha dele lá, né?
ele sai no meio do povo e aí ele sai com aquela bandejinha. Naquela bandeja dele, ele tem um prato disso, tem, vamos dizer, copos, está cheio de copos com vinhos aqui, que lindos são os meus copos, né? Está cheio de copo com vinho, e ele vai andando no meio do povo. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que sair da onde ele está, e ir até a última mesa lá, e levar os seus copos todos no equilíbrio. Não pode chegar lá no final e falar assim, olha, eu cheguei até aqui o final, mas vocês me perdoem, derramei metade do vinho, e não deu para trazer todo o vinho aqui, então vocês me perdoem, mas pelo menos eu cheguei. Não existe isso. Para o garçom, ele tem que sair da onde ele está, lá da cozinha, chegar lá na última mesa, desviar de todo mundo, e quando ele está indo, passa uma criança na frente, ele tem que dar uma parada e ir, e chegar lá no final e estar com tudo em cima daquela bandeja. Por quê? Ele tem que aprender o equilíbrio. A nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos ter o equilíbrio. O equilíbrio entre o financeiro, o equilíbrio entre o espiritual e o equilíbrio entre o material. Essa é aquela que nós chamamos de tríade da vida, né? A tríade da vida. O que é a tríade da vida? Você ter o equilíbrio entre três partes diferentes, que é a sua vida financeira, a sua vida material e a sua vida espiritual. Isso aqui tem uma necessidade muito grande da gente ter o equilíbrio. O apóstolo João, ele fala assim, oro para que tudo te vá bem. E para que vá bem também a tua alma, como também a tua saúde. Olha que interessante. Oro para que tudo vá bem. Sem dinheiro tudo vai bem? Não vai, né? Não vai. Principalmente se na época lá do apóstolo João já não ia, imagine nos dias de hoje. Então, sem dinheiro já é difícil. Então, oro para que tudo vá bem. Para que também vá bem a tua alma, quer dizer, a parte espiritual. E também vá bem a tua saúde, a parte material. Então essa é a tríade da vida, a importância de essas três partes em equilíbrio. Então por isso que o pastor lhe diz, a frutificação financeira não é sinônimo de uma vida de trabalho exaustivo e enfadonho, à procura de obter o máximo de resultado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer, porque e aí começa aquela questão que a gente sempre fala, que é dos gatilhos mentais, né? Porque meu pai nunca teve nada, meu avô nunca teve nada, e eu não posso deixar com que o meu filho não tenha nada. Eu preciso fazer, e de repente a gente esquece do louvor. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E aí a gente fica procurando, onde que está o dinheiro? O que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo modelo? Eu tenho que ir atrás disso. Então a gente fica meio naquele estilo de Marta, né? Marta, você está correndo atrás de tanta coisa, mas só uma coisa lhe é necessária. Vamos à próxima tela, Daniel? Aí o pastor diz o seguinte, como consultor financeiro, já atendi pessoas que são viciadas em trabalho, que trabalham durante o maior tempo possível. Para um mundo capitalista, tais pessoas se tornam exemplos a serem copiados. Porém, os profissionais que cuidam do emocional, das relações humanas, têm percebido os malefícios de ser um workaholic. Eu sabia, só estava testando o seu inglês. Workaholic, né? O que é o workaholic? É aquele que é viciado em trabalho, né? Aquele que vive dependendo e correndo só atrás do serviço. E aí tem o seguinte, o governo japonês tem criado mecanismo para que os seus trabalhadores fiquem em casa mais tempo com a família através de sexta-feira prêmio, estimulando-os a saírem às 15 horas uma vez por mês. Por quê? Porque os japoneses entenderam, depois de muito tempo,
Lá no Japão houve um problema muito sério por causa do trabalho em série, né? Então, esse daqui só põe um componente eletrônico, aí passa para o outro, que só põe outro componente eletrônico, que passa para o outro, que só põe uma lâmpadazinha, que passa para o outro, que só liga um fiozinho. E toda hora ele só está ligando fiozinho, só está ligando fiozinho, só está ligando fiozinho, e depois passa para outro. E eles descobriram que esse trabalho em série acabou trazendo vários problemas, né? Que a chamada LER, né? Lesão do esforço repetitivo. Você teve esse problema de LER, não foi, Cariri, que deu problema na sua... Por causa de um esforço repetitivo, né? Fazer a mesma coisa constantemente, né? Então acabou dando isso. Os japoneses descobriram isso também, mas eles descobriram que não é só por causa do esforço repetitivo, mas também por causa do problema emocional. Trabalho, 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 trabalho. E aonde está a família? E aonde está a sua casa? Aonde estão as relações humanas? Então, queridos, é muito importante. Hoje, à tarde, às 2 horas da tarde, eu estava lá no nosso grupo Sabedoria e Mentoria, trazendo a nossa aula que acontece todos os dias, ou pelo menos está acontecendo todos os dias, 2 horas da tarde, e eu estava falando sobre a grande coisa lá de Pareto, né? O teorema lá de Pareto, né? Do 80-20, né? Eu já falei isso com vocês um dia, né? A relação de Pareto com o 80-20. Pareto nasceu em 1800 e alguma coisa, morreu em 1923. E ele era um consultor financeiro muito famoso, e ele observou que a maioria das pessoas tinham essa relação do 80-20. Por quê? 80% do trânsito, 80% do trânsito, 80% do trânsito da cidade acontecia em só 20% das ruas da cidade. 80% do tempo que nós usamos, 80% do nosso tempo, nós usamos só 20% das nossas roupas que nós temos no cabide. E assim vai bastante coisa. Então ele diz, 80% dos meus resultados, 80% dos meus resultados depende de 20% do meu esforço. Isso daqui é coisa muito interessante. Eu ministrei isso há uns tempos atrás e compartilhei isso com uma pessoa lá em Santa Catarina, um presbítero da igreja de Criciúma, e ele fez um estudo tremendo, e se der certo, uma hora eu vou estar trazendo para vocês. Eu fiquei fascinado ao ver o estudo que ele fez, baseado no material que eu mandei para ele. E ele disse o seguinte, que eu tenho que ter uma fórmula mais ou menos assim, mais E, menos T, menos E, igual a RE. O que ele diz nessa fórmula dele? Se eu tiver mais eficiência e gastar menos tempo e menos energia, eu terei um resultado em excelência. Quer dizer, eu procurar trabalhar com aquilo que eu faço com mais eficiência. Quanto mais eficiência eu tiver, eu vou gastar menos tempo, porque eu me aperfeiçoo naquilo. Vamos lá. O Cariri trabalha com música, então ele vai me ensinar música. Quanto é o tempo que ele gasta para pegar uma música nova? E quanto é o tempo que eu gasto para pegar uma música nova? Vamos dizer assim, o Cariri vai pegar com toda a partitura, com todas as notas musicais, eu vou pegar só lá na cifra. Quanto tempo ele leva para pegar na partitura? Quanto tempo eu levo para pegar na cifra? Por que ele pega mais rápido? Porque ele tem mais eficiência. Então, todas as áreas da minha vida, eu tenho que procurar trabalhar com mais eficiência. Gastar o menor tempo possível e com menor grau de energia. Então, eu terei um resultado de excelência. Quando eu comecei a fazer os meus livros, em 2009, 2008, já estão com mais de 10 anos, eu tinha uma maneira de fazer os livros.
E eu gastava muito tempo para fazer 10 livros, 20 livros. Às vezes eu saía para viajar e eu mesmo fazia os livros para viajar, e eu gastava 4, 5 dias para fazer 40 livros, 50 livros. E era muito difícil. A minha impressora, eu tinha uma dificuldade com ela, porque era uma impressorinha simples, eu tinha dificuldade. Na hora de dobrar os livros, eu tinha dificuldade. Na hora de colar os livros, eu tinha dificuldade. Então, eu gastava para uns 4, 5 dias para fazer 40 livros. Hoje, eu faço 50 livros em um dia, no máximo 2, 50 livros. Então, o que mudou? É o mesmo papel. A impressora não é mais a mesma, porque eu comecei a trabalhar em eficiência. E hoje eu gasto menos tempo para fazer um negócio com resultado em excelência. Menos energia para ter algo em excelência. Então, diz aqui, o verso que abrimos a tela diz, trabalhe, mas insira tempo de descanso nesse período de trabalho. Ele nos alerta que uma mão cheia é o suficiente. Não há necessidade de encher as duas mãos. Encher as duas mãos significa ocupar todo o tempo, toda forma de alcance, e não sobrar nada para alterar, para descansar, para aliviar o peso do trabalho. Pensa bem. Vamos lá. Eu tenho aqui, e eu vou lá com meus super desenhos aqui, né? Então aqui eu vou colocar, vamos dizer que isso daqui é a conchinha de uma mão, tá? Aqui olhando de frente, tá? E aqui eu tenho a conchinha da outra mão aqui. Vamos colocar aqui. Aí eu começo a encher essas mãos de moeda, porque eu tenho necessidade na minha vida de moedas, eu tenho necessidade de dinheiro. E eu começo a encher a minha vida, a minha mão de moeda. E começo a encher de moeda, de moeda, de moeda, de moeda. Por quê? Porque eu preciso disso, eu tenho necessidade disso. Porque eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha vida, né? Então eu vou enchendo as minhas mãos de moeda, né? E eu estou com a minha mão cheia de moeda, estou com a minha mão cheia de moeda. E o que acontece com essas moedas que eu tenho aqui na minha mão? São todas moedas de 5 centavos e de 10 centavos. Eu enchi a minha mão, mas eu não trabalhei com a questão de procurar otimizar as coisas. Agora tem uma outra pessoa que tem uma mão cheia só. E essa mão dele, ela está cheia de moedas de $1. Qual será que tem mais dinheiro? É esta ou esta? É claro que é esta, né? É claro que é esta. Porque ele encheu a mão de algo que tinha mais valor. Ele trabalhou na eficácia, ele trabalhou em multiplicar aquilo que ele tinha. Então, uma mão ele está com o dinheiro e com a outra ainda está livre para fazer outras coisas. O que a palavra do Senhor está dizendo? Eu preciso me ocupar com uma mão, com os meus recursos, com as minhas necessidades, e multiplicar os recursos para a minha casa, mas ter o outro tempo para cuidar daquilo que é meu, cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar dos meus, ter um tempo para o meu descanso. Então vamos lá. O verso que abrimos diz, trabalhe, mas insira tempo de descanso nesse período de trabalho. Ele nos alerta que uma mão cheia é o suficiente, que não há necessidade de encher as duas mãos. Encher as duas mãos significa ocupar todo o tempo, tomar toda forma de alcance, e não sobra nada para alterar, para descansar, para aliviar o peso do trabalho. A frase no livro, Porque Deus Fez Cidades, do escritor e pastor Tim Keller, demonstra muito bem como a nossa cosmovisão é construída. Eu não tenho nada realmente significativo pelo que viver, exceto minha conta bancária, meu estômago e minha carreira. Ninguém poderá abençoar a cidade partindo dessa realidade ou dessa premissa, né? Então, eu não tenho nada realmente significativo para viver. Viveu a vida toda para a sua conta bancária, para o seu estômago e para a sua carreira. A gente observa isso quando nós vemos as pessoas mais antigas, as pessoas que já aposentaram,
e eles querem ter aquele tempo para o neto, querem ter aquele tempo para a família, e às vezes viveu uma vida inteira e não teve tempo para isso. Que triste é a gente viver a vida inteira correndo atrás dos nossos negócios, porque são necessários, correndo atrás dos nossos recursos, e chegar no final da nossa vida e não ter nada para abençoar a nossa cidade. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Que eu esteja aqui nesse mundo somente para ganhar dinheiro, somente para ganhar recurso e nada mais? Esse é o único propósito que Deus me colocou aqui, para ser um grande empresário e dar meus 10% de dízimo, e através desses 10% eu vou construir uma igreja, a igreja vai ser construída, vamos investir em missões, mas a minha vida vai se acabar? Não pode. Eu não posso viver a minha vida só atrás de correr. E aí volta a questão de Marta. Marta, você está muito desesperado, correndo atrás de muita coisa. A ansiedade está dominando a sua alma. Queridos, nos nossos dias de hoje, nós precisamos mais do que nunca de inteligência emocional para a gente administrar essas coisas na nossa vida. Para não deixar que os nossos recursos fale mais alto do que a nossa família, para não deixar que os nossos propósitos de vida, quem não quer ter um carro melhor, quem não quer ter uma casa melhor, quem não quer ter uma vida melhor, todos nós queremos. Que bom se todos nós tivéssemos o melhor videogame, a melhor televisão de 60 polegadas na nossa sala, se nós pudéssemos ter aquele carro todo automático, mas a mídia começa a vender uma coisa para a gente, e a gente começa a querer só pensar nisso e só pensar nisso e só pensar nisso, e de repente a gente só está correndo atrás, porque eu tenho um celular LG K10, mas aí o meu vizinho aqui do lado tem um Samsung 9, e eu, puxa vida, mas o dele faz tanta coisa, o dele até dirige o carro do celular, e o meu mal dá para fazer ligação telefônica, e eu fico desesperado com isso, e aí de repente começa a entrar uma situação no meu coração: um dia eu vou ter, e eu preciso ter, e eu corro atrás de coisas que não são realmente importantes. Deus quer nos frutificar, Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer suprir toda a nossa necessidade em glória. É bênção de Deus sermos prósperos, é bênção de Deus sermos abençoados, é bênção de Deus. Eclesiastes diz que isso é uma boa e bela coisa, mas nós não podemos perder o equilíbrio, continuar sendo aquele garçom que vai e a circunstância da vida de um lado ou de outro, mas chega lá no final e fala: olha, terminei minha carreira, guardei a minha fé e fiz tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Muito bom, muito importante isso, queridos. Essa é uma lição que traz uma boa reflexão para nós. Vamos à próxima tela? Concluo a breve reflexão com a seguinte proposta: será que nós estamos trabalhando o suficiente e também adicionando tempo para descansar? Ou desconhecemos esse tempo de descanso? Será que estamos cansados de tanto descansar? Será que estamos cansados de tanto descansar porque nenhuma predisposição para ocupar o nosso tempo? Vamos lá de novo. Será que estamos cansados de tanto descansar por não ter nenhuma predisposição para ocupar o nosso tempo com algo de valor? Nosso desafio é encontrar o equilíbrio. Então, nem só andar de mão vazia, né? Ah lá, ó, tem uma mão cheia e a outra mãozinha aqui vazia, esperando as bênçãos, né? Então, será que eu estou só preocupado com essas duas mãos cheias? Ou será que eu estou do outro lado, né? Com as duas mãos vazias, né? Como será que está a minha vida? Como será que eu estou? Será que eu estou assim ou estou assim? O certo é estar assim. Tanto preocupado com a minha área material, como preocupado também com a minha saúde, preocupado com a minha família, preocupado com o meu descanso e com tudo mais. Será que estamos trabalhando o suficiente e também adicionando tempo para descansar? Ou desconhecemos esse tempo de descanso? Será que estamos cansados de tanto descansar por não ter nenhuma predisposição para ocupar o nosso tempo com algo de valor? Quer dizer, qual é o meu projeto de vida?
Qual é o projeto de vida? O que eu quero fazer para a minha vida? Qual é o meu projeto para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, com relação à minha vida espiritual, com relação à minha vida financeira, com relação à minha casa? Uma mão no trabalho e outra mão no descanso. Podemos encerrar com o pedido através de uma oração sincera. Senhor, ensina-nos a aprender a descansar em Ti. Mais uma tela, por favor. E aqui, antes de estar lendo essa nova tela, eu gostaria de estar trabalhando com vocês, falando com vocês a respeito de algo que no coach é chamado de roda da vida. E aqui eu não vou estar abordando tudo da roda da vida, mas isso daqui é uma coisa muito interessante para você observar na sua vida. Por quê? Aqui uma observação da roda da vida é como está a minha família, né? Como está a minha parte espiritual, como está a minha carreira, e como está a minha saúde. Então vamos lá, como é que está a questão da minha família? Como que está a minha família? Como está a questão do meu relacionamento com a esposa, filhos, meu relacionamento com os irmãos? Então essa é uma área, tá? Como está a relação aí? Como está a minha relação com a minha família com respeito à provisão da minha família? Né? Aí tem uma outra área da família que eu já vou lembrar aqui, que poderíamos falar aqui. Com a saúde, como que eu fiz o meu check-up ultimamente? Eu fiz um check-up. Eu sei como é que está a minha saúde. Qual é o meu hobby? Qual é o meu hobby? Uma pessoa fala assim, meu hobby é azul. Né? Qual é o meu hobby? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer para ter uma alegria, para poder me divertir? Né? Qual é a área que eu separo da minha saúde, né, para ver isso daí? Né? Então, são áreas que são muito importantes para a gente observar na nossa vida. E na área espiritual, quais são as coisas na minha área espiritual que são importantes para mim? Qual é as coisas na área espiritual? Como eu estou com Deus? Qual o meu relacionamento com Deus? Qual o meu relacionamento com o meu próximo? O que eu estou fazendo para ajudar as pessoas? O que eu estou fazendo para me relacionar com as pessoas? E o que eu estou fazendo na questão de filantropia? Investir em missões, saber sobre missões, cuidar de uma casa de recuperação. Qual que é a minha visão dentro desta área? E dentro da minha área de carreira também, né? Aquilo que eu estou fazendo hoje, né? A minha profissão hoje, é uma profissão que me satisfaz? O meu projeto para o futuro, eu tenho um projeto para o futuro que é bom, um projeto para o futuro que é interessante, né? E essa questão aqui, quando vai ser o dia que eu vou aumentar minhas rendas? Aumentar minhas rendas. Aqui na saúde, fiz check-up, tem um hobby, qual que é o meu dia de descanso? Muito bem. Queridos, e aí é interessante quando você faz isso daqui, da área da família, estou tentando lembrar o outro aqui, mas tanta informação que acaba fugindo alguma coisa. Seria interessante você observar isso daqui. Numa escala de 0 a 10, como está a minha relação entre eu, ou a questão do lazer com a família, que é diferente do seu lazer, que é diferente do seu hobby, né? Um lazer com a família. Então eu começo a pensar, eu, minha esposa e meus filhos, como é que está numa escala de 0 a 10, como é que eu estou com a minha esposa? Pastor, graças a Deus está bem, eu e a minha família estamos muito bem e tal, podemos colocar aqui, pode melhorar sempre, vamos colocar aqui em 7. Muito bem. Provisão.
Provisão, eu tenho sido o provedor da minha casa não tem faltado nada. Não tem sido a melhor, mas tem sido bom, podemos colocar aqui 8. Glória a Deus. Lazer com a família. Pastor, eu não tenho saído muito, não. Às vezes eu saio sozinho, mas com a família não tenho saído muito. O que vai ser? Vou colocar bem sinceramente aqui 3. Muito bem. Check-up. Seu check-up de saúde, como é que está a sua saúde? Pastor, ela está boa, mas eu nunca mais chequei, então vamos dizer que check-up está 2. Muito bem. E os seus hobbies? O meu hobby está em 6. Eu estou me divertindo um pouquinho. Descanso. Descanso, eu não tenho descansado, pastor. Pode pôr 1 aqui. Muito bem. Filantropia. O que você tem ajudado os outros aqui e tal? Pastor, não tem ajudado ninguém, não. Então põe aqui 1. No seu socorro ao próximo. Também não estou ajudando ninguém, pastor. Põe 2 para não ficar muito envergonhado. Beleza. Sua intimidade com Deus. Olha, eu tenho buscado uma intimidade, orar, buscar o Senhor, tal, mas podia melhorar. Vamos pôr em 6 aqui. Muito bem. E hoje, como é que está a sua carreira? Olha, eu estou bem satisfeito na minha carreira. Pode colocar aqui 8, pode melhorar, tal. Relação ao seu futuro. Não pensei muito, pastor. Eu vou colocar em 4, que eu não sei muito o que eu vou fazer no meu futuro. E aumento da sua renda. Como é que está o seu desejo de aumentar a sua renda? Não, meu desejo de aumentar a renda pode botar em 8 aqui, pastor, que eu quero melhorar a minha situação. Ótimo. A partir desse momento, quando você faz um gráficozinho desse, o que você começa a imaginar aqui? Você começa a imaginar como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida em todas as áreas aqui. Aí você começa a observar dentro dessa situação o que pode melhorar e o que não precisa melhorar, que precisa ter um equilíbrio. Então, por exemplo, vamos dizer nesse gráfico aqui que foi feito aqui. O que está dando excesso aqui, queridos? O que está dando excesso aqui? O que está dando bastante? Aumento de renda. Está focado mais nisso daqui. A carreira, está bem satisfeito nessa coisa aqui. A família, está legal. Então, beleza. Está sendo provedor da casa, mas não está cuidando bem dos seus filhos, não está tendo lazer. Será que é isso que a família está buscando? Menos lazer e mais provisão. Ter condições de ter bastante coisa em casa, ter comida boa em casa, está tudo bem, e não ter um lazer com a família, não ter um momento de diversão, de alegria com a família. Será que é isso que a família está procurando? Ou talvez você poderia diminuir um pouquinho essa provisão e aumentar um pouquinho o lazer? Está entendendo? Então vamos lá, check-up de saúde, tem bastante no hobby, mas não se vê, não descansa, será que não podia aumentar essa área? Essa roda da vida é importante para você fazer uma autoanálise e ver o que você precisa. Puxa vida, não tenho pensado em ninguém, não tenho me preocupado com o próximo, que grande relação com Deus é essa se eu não estou me preocupando com o próximo? Então a roda da vida ela tem uma importância muito grande para você observar. E aqui nós estamos vendo exatamente isso, olha, carreira e descanso. Mais carreira, menos descanso. Uma mão está cheia e a outra mão está vazia. No caso aqui, as 2 mãos estão cheias e essa aqui não tem tempo para isso. Eu estou correndo atrás disso, eu não tenho tempo disso. Então isso é muito interessante quando você faz esse estudo, para você observar exatamente essa situação. Vamos continuar então aqui na tela. O frutificar verdadeiro está disposto na proposta do Salmo 1. Com quem andamos, onde nos detemos, em quais mesas nos assentamos. A meditação na orientação da palavra de Deus nos fará colher frutos na estação própria. Portanto, precisamos conhecer as estações próprias onde colhemos a semente que plantamos, ou seja, relacionais, econômicas, acadêmicas, profissionais e ministeriais. Aonde que eu estou vivendo? Qual é a minha situação? Como estou vivendo, né? Então, essa deve ser a nossa oração. Clamamos a Deus para que nos dê sabedoria, para que possamos administrar nossas finanças com alegria, muita graça e unção. E assim, sejamos mais frutíferos e bons semeadores. Amém, queridos? Então, esse é o estudo de hoje para nós. E eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Espero que tenha acrescentado. Na semana que vem nós vamos dar sequência ainda sobre frutificação. Deixa eu ver se a revista está aqui. Então, nós estudamos na primeira semana sobre frutificar espiritualmente.
Segunda semana, frutificar na família. Hoje, frutificar financeiramente. E na próxima semana, os empecilhos para a frutificação. Uma lição muito interessante para nós, que vai abrir a nossa mente aquilo que nós precisamos. Quais são os empecilhos? Falta de amor, falta de fidelidade, confusão, sentimentos confusos no nosso espírito. Uma ministração do pastor Jaider, lá da igreja de Atibaia. Você vai estar ministrando lá em Atibaia, né, Cariri? Lá em junho, né? Então, você vai pregar na igreja que eu nunca fui. Muito interessante isso. Vamos conversar depois sobre isso. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu sei que vocês têm um compromisso ainda, estão com pressa, mas vamos ver se na próxima semana dá para a gente estar com mais tempo aqui estudando a palavra de Deus, que a gente possa dar uma prioridade a isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos ao teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, pela tua palavra que fluiu aos nossos corações. Todo ensinamento é importante, Pai. Às vezes que nós não entendemos bem aquilo que estamos aprendendo hoje, mas aquilo vai produzir frutos lá na frente, na nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a conhecer os nossos próprios caminhos, como diz a tua palavra, Senhor. Orienta a nossa vida, Pai. Somos totalmente carentes e dependentes de ti, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que está na internet. Me ajuda aí curtindo e compartilhando esse vídeo para que a gente multiplique em nome de Jesus. Amém.